Boa noite a todos. Boa noite, estamos aqui ao vivo para mais uma live aqui no canal Diário Pentecostal Historiando. Agora 21 horas e 30 minutos, hoje dia 23 de agosto de 2022. É um prazer estar aqui para conversar com um pastor, uma pessoa conhecida, muito importante aí no campo acadêmico, religioso, de turismo, né, nas terras bíblicas. A gente vai conversar sobre isso e vai ser uma live bem bacana, onde a gente vai relembrar com o nosso convidado toda a trajetória dele, acadêmica, ministerial, profissional. Vai ser uma conversa bem bacana. Pessoal, vão falando aí pra gente se tá ok o áudio, o vídeo, tá tudo certo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, sou administradora aqui do canal Diário Pentecostal Historiando. Já verifica aí se você não é inscrito, se inscreva no canal. Pode já deixando seu curtir, seu comentário, sua pergunta, assim que possível. Nós vamos respondendo. E também nós estamos no Instagram, no Facebook, com o mesmo nome, tá? Diário Pentecostal Historiando. Ótimo. O Osaias está aqui falando que está ótimo. Que ótimo. A paz do Senhor Jesus, irmão José Wilson Nogueira. Paz, irmão, está sempre aqui conosco. Geraldo também. Paz do Senhor, é isso aí. Pessoal, quase agora, alguns minutinhos antes de eu entrar na live, dei uma olhadinha aqui nos meus livros e eu vi que eu tenho, ó, vocês viram aqui o nome? Luiz Saião. Tá vendo? Eu comprei, deixa eu ver a data, quando foi? 2016, lá na Faculdade Teológica, que eu fiz especialização em História e Teologia do Protestantismo no Brasil, lá na Teológica, entre os anos de 2015 e 2016. Então, a gente vai falar sobre também. Bom, aguardem aí. Então, para a gente não perder tempo, eu vou abrir a câmera. Os convidados já estão nos aguardando e a gente vai bater um papo muito bom com ele. Bom, vou abrir, vocês já vão visualizar o nosso pastor e ele já vai fazer as considerações iniciais. Paz do Senhor, pastor Luiz Saião, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Paz do Senhor, Silvana, Shalom Adonai, muito bom estar aqui com vocês, né, no Diário Pentecostal Historiando. É um prazer, uma alegria muito grande quando a gente pode estar, né, em sintonia com tantos queridos aí que certamente gente que ama a Deus, a sua palavra, né, e tem interesse num conhecimento mais aprofundado, aí sintonizando, né, a espiritualidade com o conhecimento bíblico. Então, todos sejam bem-vindos e vamos aí, Silvana, para a nossa conversa, porque eu acho que a turma está aí interessada, os nossos queridos estão aí sintonizados para saber mais do que vamos falar nesta noite. Muito bem, muito obrigada, pastor, mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigada também ao público que está aqui assistindo a gente. Pastor, eu sempre faço essa pergunta, né? A primeira pergunta que eu faço para os convidados aqui na nossa live é a origem do convidado. O senhor nasceu num lar cristão? Em que lugar do Brasil? Qual é a descendência? Luiz Saião é de qual país? Os seus ancestrais? Conta para gente, pastor. Olha, a minha história ela é um pouquinho inusitada, um pouquinho diferente, né? O nome Saião é um nome português, ou aportuguesado pelo menos, né? Que veio para o Brasil da Península Ibérica, mas muito possivelmente tem uma origem judaica, né? Então, isso está muito ligado a Sion, Sião, e eu até já fiz aí um teste genético um tempo desse atrás aí que confirma essa presença judaica, mas com uma boa predominância aí europeia, especialmente do eixo aí Suíça, Alemanha. Eu brinco que eu tenho cara de KFC, né, uma cara assim meio de gringo, né? Então é mais pela essa herança europeia. Mas eu tive uma história um pouquinho difícil. Eu nasci na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e no Hospital São Paulo, né? Então,
eu brinco, eu sou desesperadamente paulistano, né? Eu nenê com perfil de fumaça, né? E aí, eu, contingências históricas, eu não convivi com os meus pais biológicos, vivi com avô, com tios, e minha vida era muito complicada na minha infância e adolescência, de modo que de 10 para 11 anos de idade eu já pensava em dar fim à minha vida, né? E vivendo dessa maneira, um dia eu olhei para cima e disse: Deus, se o Senhor existir, faz alguma coisa, porque não tem sentido viver a vida, né? E ele fez, né? E eu mudei aos 12 anos de idade para o norte de Goiás, atual Tocantins. O primo meu foi ser médico na região, a esposa dele era de contexto evangélico, e ali eu comecei a ouvir, né, a mensagem do evangelho, e me converti no mês de junho de 1975, debaixo de uma árvore, uma mangueira, cantando um cântico de salvação para crianças, dizendo: é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. E aí eu caí no chão ali chorando, entendendo o amor de Deus e, ao mesmo tempo, sem entender como é que Deus poderia ter interesse num menino como eu. E, de fato, foi uma mudança, o perdão de Deus e a graça que transformou minha vida, e eu estou tentando entender isso até hoje, né? E foi realmente muito especial. Que testemunho muito bonito, né? Graças a Deus, glória a Deus. O pastor, diz uma coisa, por que a escolha dessa área de hebraico? A primeira faculdade que o senhor fez foi em qual curso? Então, o que aconteceu comigo é o seguinte: eu tinha bastante curiosidade e facilidade de aprender as coisas, memória, estudava, gostava de ler de tudo que aparecia na frente, né? Eu, com 10 anos de idade, eu decorei as capitais dos países do mundo todo, né? Então, eu vivia querendo achar alguma coisa diferente. E quando eu fui morar lá no Tocantins, eu aprendi a ler inglês meio que sozinho, né? Eu escutava rádio internacional por ondas curtas, eu pegava livros e começava, até que com 15 anos eu consegui ler o meu primeiro livro, que foi a história do Mowgli, né? The Jungle Book, do Rudyard Kipling. E também eu acabei tendo interesse de aprender um pouco de francês, porque tinha francês na escola antigamente, eu fiz um ano só, e aí o colégio lá, quando o francês saiu do currículo, jogou os livros no lixo, eu peguei os livros do lixo e resolvi pegar e mexer com francês, de modo que aí nessa adolescência eu era capaz de ler inglês e francês, né? E eu comecei a frequentar a igreja batista, lá onde eu morava, na cidade de Miracema do Norte, e me chamou a atenção que o pastor da igreja era o pastor Gunther Krieg, que era missionário entre os índios xerentes. E ele estava traduzindo o Novo Testamento para a língua dos indígenas, e aquilo mexeu comigo, né? E nesse período, aos 13 anos de idade, eu, vamos dizer, entreguei a minha vida a Deus para servir no reino de Deus de uma maneira completa. E quando eu terminei os estudos, com 17 anos eu vim para São Paulo, eu tinha a tentação de talvez estudar alguma coisa na área de ciências exatas, mas aquilo não floresceu no coração, e eu falei: não, olha, eu preciso mesmo estudar qualquer coisa que me ajude a conhecer a Bíblia. E eu entrei na USP, antes de completar 18 anos, para estudar linguística, com essa intenção de ter uma base. E assim que eu entrei, tinha a possibilidade de incluir hebraico como matéria optativa. Quando eu fui estudar hebraico, eu achei muito estranho aquilo, porque parece que a minha cabeça estava preparada para aquele negócio, né? Todo mundo estranhava, achava aquilo, parece que encaixava dentro de mim.
E eu aprendi aquilo com uma facilidade. Eu falei, não, eu tenho que estudar mais esse negócio, até porque a Bíblia é quase toda, a maior parte escrita em hebraico. E aí eu fiz um outro vestibular para acrescentar hebraico. Então eu fiz, né, linguística e hebraico com língua, literatura, cultura, um curso completo de 4 anos, né, na Universidade de São Paulo. Também por curiosidade e interesse, eu fiz um pouco na área de filosofia também, né, e depois é que eu fui estudar teologia. E então eu acabei, né, me voltando para aprender muito sobre línguas. Eu estudei um pouco de alemão, também aprendi espanhol, então acabei, como eu gosto de dizer brincando, fiquei meio linguarudo, né? Acabei aí mexendo com, apesar de não ser de igreja pentecostal, acabei falando em muitas línguas. Ah, boa, pastor. Ô, pastor, e quando foi que o senhor foi consagrado pastor na Igreja Batista? Que ano que foi? Olha, foi em 1988. Eu tinha apenas 25 anos de idade, né? Porque eu fiz os cursos, né, nessa área linguística e de hebraico, e em seguida fiz teologia. Uma parte do tempo eu estava fazendo os dois, né? E aí eu estudei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo mesmo. E aí no segundo semestre, né, assim, a ordenação oficialmente foi em outubro de 1988, quem foi o examinador geral, né, junto com outros pastores, foi o Dr. Russell Shedd, né, que foi uma pessoa que me influenciou muito. E então eu fui consagrado aí bastante novo, né, e comecei a me dedicar à área ministerial desde cedo. Né? Já também casado, casei em 1987, aí antes ainda, né, casando ainda com 23 anos de idade, antes de completar 24. Muito bem. O senhor tem filhos? Só 5, porque, né, como o Pentateuco são 5 livros, então a gente tem 5 filhos. Não, são 5, né, e a mais velha chama-se Raquel, né, depois veio Israel, Débora, Daniel e Miriam. Né? E aí são 5, a esposa chama-se Célia Elaine. Que todos os nomes dos filhos, nomes bíblicos, né? Interessante, Sim, claro. sim. Pastor, vamos para uma outra área de pergunta. Na faculdade, eu falei para vocês, gente, eu fiz uma especialização na Faculdade Batista de São Paulo. Eu vi que o senhor é diretor acadêmico. Na prática, qual é a função do senhor lá na Teológica Batista de São Paulo, pastor? Então, a Teológica Batista de São Paulo, que é vamos dizer, a principal faculdade da denominação aqui no estado e uma das principais do país, ela é uma faculdade reconhecida pelo MEC, né, que tem bacharel em teologia presencial, também EAD, e também com diversos cursos de pós-graduação e com a intenção de também, em breve, aí, ter possibilidade de mestrado. Então, assim, ela faz parte de um âmbito maior chamado Rede Batista de Educação, que envolve outras faculdades e outros colégios, né? E eu sou o responsável, digamos assim, pelo direcionamento teológico e acadêmico. Quer dizer, existe um diretor-geral que cuida das questões mais ligadas à administração, à questão financeira e outros aspectos pertinentes. E eu sou a pessoa para, vamos dizer, dar a diretriz, né, a teológica. Né? Então, como é que vão ser os cursos, a questão dos professores, o tipo, os currículo, a disciplina, ênfase, né? Como é que vai ser esse enfoque. Então, eu sou a pessoa e também dou, né, diversas aulas, tanto no nível da graduação como na pós. Muito bem. Pessoal, eu esqueci de falar, o pastor Luiz Saião é pastor da Igreja Batista Nações Unidas. Quantos anos, pastor, o senhor está pastoreando lá Nações Unidas? Então, as Nações Unidas nós começamos do zero, né? É uma igreja que começou do zero há 15 anos, porque
Eu tinha morado nos Estados Unidos durante um tempo, eu vivi em Boston, inclusive fui também, e tenho sido até hoje professor do seminário Gordon Conwell Theological Seminary. E quando a gente chegou em São Paulo, a gente, de volta, né, aqui, o pessoal começou, vários amigos, e falou assim, olha, a gente hoje está com uma dificuldade, né, porque tem pessoas assim que têm perguntas e questões, é um pessoal mais secular, às vezes com um nível de educação mais acentuado, e aí a gente tem poucas comunidades disponíveis que podem assim alcançar esse grupo de pessoas. Então a gente reuniu, né, há 15 anos atrás, em 2007, iniciamos um projeto dentro do World Trade Center, o WTC, no World Trade Center de Nova York caiu, o nosso aqui ainda está de pé, né? E o WTC, que fica ali na Marginal Pinheiros, nós iniciamos o projeto lá, com um grupo, contando a minha família, dava 20 pessoas, né? E a IBNU então cresceu, passou um bom tempo lá, depois mudou para um espaço transatlântico e hoje está de volta no espaço do WTC. E aí ela já deu início a 7 outras igrejas, ela tem um canal hoje de 85 mil pessoas, tem membros em vários lugares do mundo e Deus abençoou, né? Tirando o pastor, o resto tudo é gente boa. A turma lá tem feito coisas muito bonitas, ministérios variados e sido realmente uma bênção aí a IBNU. Ô, pessoal, o pastor tem diversos livros escritos, né? Mas agora eu vou perguntar para ele como e quando, né, se deu o processo de tradução da Bíblia Nova Versão Internacional NVI, pastor? É o seguinte, no mundo de fala inglesa, né, nos anos 60, um indivíduo resolveu evangelizar o amigo dele. E aí ele pegou e deu uma Bíblia antiga, que era uma Bíblia que se usava muito, né, no ambiente de fala inglesa, de 1611. E aí o amigo dele, que não era de igreja, começou a ler aquilo e começou a rir, falar, não entendo nada, que negócio é esse? E o rapaz ficou desesperado e escreveu uma carta para a Sociedade Bíblica na época, né? A International Bible Society, dizendo, olha, a gente quer fazer tanta coisa no mundo, mas não tem nem Bíblia em inglês que as pessoas consigam entender. Isso deu origem, né, a um projeto que acabou fazendo com que as pessoas viessem a dar, começar um projeto de tradução da Bíblia que deu origem à New International Version, NIV. Como o projeto deu muito certo e teve muito espaço, eles falaram, olha, podemos fazer uma coisa semelhante em outras línguas. E aí surgiu uma proposta de fazer não uma tradução do inglês, mas uma versão baseada nos mesmos princípios, com uma comissão de estudiosos. No total foram 19 membros da comissão, maioria brasileiros, de denominações diferentes, até mesmo alguns de outras nacionalidades. E a gente reuniu uma comissão que fez um projeto total que demorou 10 anos, né, para traduzir, com base no grego, no hebraico, no aramaico, o texto, e eu fui o coordenador geral, né? O projeto chegou inicialmente no Brasil nas mãos do Dr. Russell Shedd, e como eu tinha, né, a fundamentação teológica boa, já tinha também terminado linguística, já era capaz de trabalhar bem com hebraico, até ponto de falar, né, e conhecer bem, e então a gente caminhou aí para ter, e graças a Deus, aí no ano 2000, na verdade, foi lançada a NVI, né, que é exatamente a nova versão internacional. Esse livro que você mostrou, ele fala um pouco, né, exatamente como é que é essa versão, né? Depois eu me envolvi com outros projetos, né? Aí a versão Almeida século XXI é uma outra questão, porque ela é em cima do texto da Almeida tradicional, só que com revisão exegética e revisão de estilo aprofundado, e eu fui assim o responsável exegético pelo texto, né?
E além de outros projetos aí diferentes, aí eu me envolvi com a versão à mensagem, como supervisão exegética e com um trabalho interessante que é a Bíblia Brasileira de Estudos, que é um projeto que a gente criou, desenvolveu, e o Rota 66, né, que é um comentário bíblico falado aí de 250 horas de explicação de Gênesis e Apocalipse. Acho que o seu microfone tá mudo, você precisa abrir. Um pouquinho aí. Pastor, se eu não fizer isso, não sou eu. Toda live eu deixo fechado em algum momento. Desculpa, tá, pessoal? Desculpa, Não, pastor. acontece. Pastor, daqui a pouco eu faço mais perguntas sobre Rota 66, mas antes eu gostaria de saber, o senhor é professor também, né, na área bíblica, e o senhor disse que também é professor nos Estados Unidos, na Europa e em Portugal. Aí, no caso, o senhor vai em alguns momentos, é à distância, virtual, como que é essa questão de ser professor em outros países também? Eu morei na região de Boston, e lá em Boston, o Gordon Conwell, que é um seminário muito bom, importante, eles resolveram abrir cursos de mestrado em outras línguas. Quer dizer, eles não precisam de um estrangeiro para ir dar aula em inglês, eles têm professores suficientemente. Mas para você ter um professor para dar aula de exegese, de hebraico, para alunos que falam português ou espanhol, e o pessoal estudar em inglês é um desafio muito grande, né? Você estudando hebraico em português já é complicado, imagine com um professor estrangeiro explicando isso em inglês, né? Então, eles abriram e um dos professores lá, que também falava português, que morou em Portugal há um tempo, me conhecia e me convidou, e eu passei a dar aulas lá presencialmente. Depois que eu retornei ao Brasil, eu voltei para dar alguns cursos, né? E agora nós temos o universo online aí que cresceu tanto. Então, eu tenho dado aulas no Gordon Conwell através de cursos online. Em Portugal, eu já dei cursos no mestrado no Seminário Batista de Lisboa, que fica em Queluz, né? E agora mesmo eu vou dar um curso que é um panorama do mundo bíblico, envolvendo história, arqueologia e questões relativas, né? Como é que a gente compreende o mundo antigo das Escrituras, que vai ser um misto, né? Em outubro eu devo ir para dar aulas intensivas durante vários dias e também aulas, algumas que serão dadas à distância. E aí, né? Agora eu já viajei por 63 países. Né? Eu já dei curso, e aí eu prefiro não dizer o país, né? Por questão de segurança. Eu já dei curso em inglês em lugares da Ásia, traduzido para a língua local, né? Como são lugares onde o evangelho não tem liberdade, né? Então mas eu já rodei bastante, né? Então dei palestras e conferências teológicas no Japão, né? Em Israel, em diversos lugares da Europa e também América Latina e América do Norte e África também. Que privilégio, que bênção, pastor. Pastor, daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor comentar com a gente sobre o comentário bíblico Rota 66, quando foi, de quando surgiu a ideia, como que a gente faz para adquirir, mas antes eu vou fazer menção aqui ao pessoal que está com a gente aqui no chat. O Osaías eu já falei, Joseilson com a gente aqui também, Ivo Gomes, Marinilda Poleto, Silvia Cristina, Isabel Costa, Vânia Bittencourt, Abelhas Nativas, Renan Victor, Beatriz, mãe, a senhora está aí? E tem uma pergunta aqui do Ivo, deixa eu fazer para o pastor rapidinho aqui. O Ivo Gomes, pastor, perguntou se o senhor pode dizer se está afiliado hoje à Convenção Batista Brasileira ou Convenção Batista Nacional.
Eu estou filiado à Convenção Batista Brasileira, né? Sempre estive ligado a igrejas que são da CBB, como a gente chama, né? Muito bem. Ó, a Cláudia Beda também está aqui com a gente. Um beijo para o meu tio Luiz, sua sobrinha. Opa, eva, obrigado. Pastor, então conta para gente mais informações sobre esse comentário bíblico, para a gente conhecer mais. Então, o que acontece é o seguinte, 2006, né, a gente teve um encontro na Rádio Transmundial, que eu já tinha contatos, a Rádio Transmundial é uma das principais rádios cristãs do mundo, né? Ela faz parte de uma aliança de rádios que Trans World Radio, né? Que está no planeta todo aí com centenas de rádios, né? A rádio no Brasil também tem um trabalho extraordinário feito, né? Em diversas cidades e lugares. Então, o que eles disseram foi o seguinte: nós temos alguns programas bíblicos aqui, só que esses programas já são muito antigos, já não estão, né, tendo muito assim condição de atingir, né? E será que você não pensaria na possibilidade de fazer alguma coisa aí? Vamos fazer um teste. A gente começou a fazer, né? Quando começamos a fazer, a ideia era o quê? Era primeiro fazer uma proposta de explicação do texto bíblico. Isso quer dizer que não é para ser um programa batista, ou assembleiano, ou presbiteriano, ou isso, ou aquilo, não. É discutir o texto, e discutir o texto com dois elementos importantes, muito ligados à realidade brasileira e também de uma maneira muito bem humorada, porque isso tinha que ir para a comunicação, né? Inclusive para pessoas descrentes. Então, coisa do tipo. Por exemplo, o pessoal, quando esquece de Deus, né, e começa a adorar o bezerro de ouro, o título do estudo é: será que agora a vaca foi para o brejo? Né? Quando eles vão atravessar o Mar Vermelho, o título é Fé em Deus e Pé na Água. Né? Quando o Salomão fala com Deus e Deus pergunta o que ele quer, aí o título do estudo é: Você sabia que Salomão solicitou sabedoria? Né? Quando chega no Cântico dos Cânticos, vem morena cantar comigo essa cantiga. Né? E Daniel, com os amigos lá na fornalha ardente, o título do estudo é Temperatura Máxima. Então, a gente fez uma série de coisas assim, né? Lá em Levítico, né? Onde a fumaça há culto, né? Então, a gente... E isso foi interessante porque, de fato, o Rota passou a ser ouvido por pessoas seculares, pessoas descrentes, e então ele tem uma explicação, né? São 613 estudos, de Gênesis a Apocalipse, ele tem uma explicação, e depois, né, quem trabalhou comigo foi o Beltrão e o pastor Alberto entra e faz perguntas, que são as perguntas mais complicadas do texto bíblico mesmo. Então tem mais ou menos umas 2.500 perguntas que são respondidas no Rota. Né? E aí, o que acontece? Você perguntar onde o pessoal vai adquirir. A gente nunca fez isso com intenção financeira. Então, o Rota está disponível sem custo nenhum no aplicativo, né, que a pessoa pode procurar Rota 66, Luiz Saião, e ele pode baixar e ouvir isso em qualquer lugar. Quando não tinha essa possibilidade, ele foi vendido em CDs, em DVD, mas hoje não tem mais, né, razão de ser. E ele virou um projeto, então, grande, né? Tem alguns que estão no YouTube também. Você pode ter acesso pela própria Transmundial. E aí o Rota começou a ser traduzido para outras línguas, a pedido do pessoal lá fora. Então ele está quase terminado em mandarim, na China. Né? Ele foi traduzido todo para o inglês, mas ainda não foi gravado. Está sendo gravado em alemão, está sendo gravado em japonês, está muito adiantado em espanhol na Espanha. Também está caminhando em línguas como francês, ucraniano, árabe, indonésio. Quer dizer, foi uma coisa totalmente inesperada e que foi, vamos dizer, acontecendo pelos caminhos que Deus abriu. A gente nunca
O máximo que eu faço é atrapalhar, né? Aí Deus contorna as coisas e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito assim especial, né? E aí o Rota também virou uma família de, vamos dizer, estudos bíblicos. Eu gravei diversos DVDs, né, vídeos com o Dr. Shed, né, Atos Completo, Cartas da Prisão, né, e vários outros programas da família do Rota 66, como 180 Graus, Conversando com Luiz Saião, que estão presentes na Transmundial. Então, tem bastante coisa que foi desenvolvida nesses, vamos dizer, últimos 15 anos, né? E que a gente espera que abençoe a vida das pessoas. A gente ficou muito feliz ao visitar lugares no mundo, como eu tive, por exemplo, experiência no interior de Moçambique, né, de ver gente convertida, né, através do Rota diretamente pelas ondas do rádio. Então, foi esse o caminho aí da Rota 66, que é o nome da estrada famosa, né? E a Bíblia tem 66 livros, então a gente juntou aí uma coisa com outra e caminhou bem, graças a Deus. Então, pessoal, olha que bênção, privilégio a gente poder baixar esse aplicativo, né, sem custo, Rota 66, o comentário bíblico Luiz Saião, tá bom, gente? Olha, é bom saber. Pastor, conta uma coisa pra gente, antes de eu entrar numa outra questão aqui da pauta. O senhor tá se convalescendo, né? O senhor positivou e teve um Covid muito forte, pastor? Conta pra gente. Então, eu mantive todos os cuidados completos aí, né? E passei o tempo todo aí escapando firmemente do Covid, né? E a gente sabe que tem gente que sugere que deve ser uma coisa, deve ser outra, né? Então, assim, eu fiz de tudo, tudo. Ah, você tomou ivermectina? Tomei. Ah, você fez distanciamento social? Fiz. Você usou máscara? Sim. Usou álcool em gel? Vacinou? Vacinei. Fiz tudo. E até o ponto de fazer um teste da minha resistência de Covid que deu 97%. Então eu achei, olha, a coisa parece que está razoavelmente sob controle. Em janeiro desse ano, 2022, quando parecia que o Covid estava mais controlado, eu acabei, porque abriu-se a possibilidade de fazer uma viagem para Israel. E em Israel eu peguei o Covid. Eu brinquei, né, que peguei um Covid santo, né? Covid na terra lá é mais forte. Isso deve ter pegado um momento de fragilidade de imunidade, alguma coisa em mim lá que não estava muito bem. E esse Covid foi realmente arrasador e destruidor. Então eu fiquei muito mal, né? Num determinado momento eu achei que eu não fosse viver mais, né? Que eu fosse realmente para a vida eterna. E foi muito forte. Para você ter uma ideia assim, a pessoa, você teve quais sintomas? Minha resposta é todos, né? E assim, 10 dias tomando 11 comprimidos e ainda assim tendo febre, né? E com dores assim lancinantes, com variação de oxigenação, tudo, 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 né? E aí, passado, vamos dizer, o desastre propriamente dito, quando eu já não estava mais positivo, né? Vamos dizer, o vírus foi vencido, aí vem o organismo que sobrou, né? E aí é que a coisa ficou complicada, né? Porque eu fiquei com diversos desdobramentos, né? E eu, então, tive, nos 3 primeiros meses, muito difícil para meio conseguir voltar ativa, e hoje eu faço um monte de tratamentos para tentar, vamos dizer, funcionar 30% do que eu era antes do Covid. Porque eu era capaz de pregar 6 vezes num dia. Hoje, dificilmente, eu consigo pregar 2, né? Então, é outra realidade. Então, eu tomo 10 suplementos encaminhados por médico por dia, eu faço fisioterapia, eu faço tratamento de dor, eu tomo injeções, eu faço de tudo mais um pouco, né? E mesmo assim, o organismo funciona muito aquém do que ele funcionava antes.
deu o que a gente chama de uma desregulada geral no sangue. Meu Então, os exames de Deus. sangue estavam tudo doido. É como se eu tivesse uma super diabetes, sem nunca ter tido nada. E aí, com isso, eu tive que fazer algumas coisas específicas em termos de dieta para derrubar a insulina descontrolada, perigosa, que pode realmente trazer desdobramentos complicados. Aí eu brinco com o pessoal que o Covid só não tirou duas coisas, a minha memória, a minha cabeça e o meu humor, né? O resto foi tudo embora. Mas, graças a Deus, com o passar do tempo, a gente vai melhorando, né? Só que as pessoas são muito impacientes, né? Quer que a semana que vem você esteja bem, né? Mas não funciona assim. Você melhora 1% hoje, amanhã você melhora meio, de vez em quando você dá uma estacionada, e é um processo, né? Então, se você se mantiver fazendo direitinho o que precisa, e isso, então, a tendência do organismo é melhorar e recuperar. Porque o que acontece com a gente é que o seu organismo fica inflamado. E aí você tem que, né, agir de uma maneira para combater essa inflamação e que se apresenta de diversas formas. Mas, Pastor, mas. Ah, tá. Melhoras para o senhor. Espero que Deus complete a obra e o senhor fique muito bem novamente. Ô, amém. pastor, só uma perguntinha, é boba, mas o senhor havia já perdido muito peso, não foi? Antes do Covid, não foi? Eu Já, lembro que o senhor. eu cheguei a um peso um pouco mais alto, né? Eu cheguei, na verdade, eu tenho quase 1,80, eu cheguei a 120 quilos. Aí um médico e pastor amigo meu falou, olha, Saião, você não pode, rapaz, você tem que dar uma segurada. Mesmo assim, meus exames, as coisas nunca apresentaram nenhum problema efetivo, né? E aí, não, você tem que cuidar. E ele disse, olha, você precisa diminuir o carboidrato, né? Porque isso é o que realmente faz a diferença. Se você não comer carboidrato e açúcar diminui bem, eu fui atrás de mais informação. Minha esposa, que também tem formação na área de enfermagem, ela também se aprofundou nisso e, de fato, eu descobri uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida, e o problema não é comer carne, nem comer gordura. O problema é comer pão, arroz e açúcar, né? Macarrão, né? Esse que realmente é o diferencial. É quando eu vi que o negócio era esse, eu falei, não, então eu vou fazer. Claro que a gente estava com orientação médica, tudo, né? Ninguém pode sair fazendo isso aí sem conversar direito. E aí eu fiz o que é chamado de dieta cetogênica. Essa dieta cetogênica, eu fui de 120 para 92,5, mais ou menos. Então, quer dizer que eu perdi quase 28 quilos naquela ocasião. Mas aí, como eu fiquei bem demais, aí o pessoal começou até a me dar bronca, dizendo que eu estava perdendo peso muito rápido, que não podia e tal. Eu, então, dei uma relaxada e comecei a, né? Eu fiquei muito assustado que uma das coisas que mais prejudicou a minha saúde foi fruta. Eu nunca imaginei um negócio desse. Fruta é natural, não sei o quê. Especialmente suco de fruta, que dá uma descarga de frutose no fígado e começa a juntar a gordura. Então é para você comer uma fruta de vez em quando e não comer um monte porque diz que fruta é natural e pronto, né? E com isso, eu dei uma relaxada e comecei a passar de 100, né? Cheguei a 108, 109, né? E assim, não estava tão preocupado, porque eu não estava sentindo nada. Quando veio o Covid, eu não estava tão assim, mas estava com 106 por aí, né? E aí, depois, né, para poder controlar a questão da insulina, as coisas, aí eu tive que voltar, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o que é chamado jejum intermitente, uma alimentação rica em proteína e vitamina, que inclui principalmente salada e carnes e proteínas, e é para comer gordura à vontade, gordura no sentido de gordura animal, né? E azeite, não óleo de soja, essas coisas. O que faz mal para a gente é muita coisa industrializada. Pelo menos isso provoca mais reação. E aí, então, essa dieta para mim não representa nenhuma dificuldade, eu tenho muita facilidade de fazer. E aí eu fiz, e aí eu tive uma outra reduzida
significativa. Então, nos últimos 2, 3 meses aí, eu perdi em torno de uns 13 quilos, né? Aí eu brinco que eu estou agora na teologia do João Batista, né? Convém que ele cresça e eu diminua, né? Então... Boa, pastor. Estou precisando entrar. Ô, pastor, tem uma pergunta aqui, antes de eu fazer a última pergunta, tem uma pergunta aqui do Ivo. Ele diz assim, deixa eu colocar aqui para o senhor ver. Gostaria muito, caso possível, saber, usando do privilégio de consultar o Senhor, pode dizer-nos a palavra hebraica para morrer em Gênesis 2:16 e em Gênesis 5:5? Aí, ô pastor, eu vou responder a pergunta de um outro irmão que está aqui com a gente, aí depois o senhor, se eu puder, o senhor responde, tá? O Geraldo perguntou qual a diferença em CBN e CBB. O Geraldo, lembra, eu trouxe o presidente da Convenção Batista Nacional aqui no canal, e também eu já trouxe o presidente da Convenção Batista do Brasil. A nacional é a Batista Renovada, né? Então, a CBB é os irmãos tradicionais que não tem essa diferença, mas o pastor Luiz Saião também pode falar para você, tá bom? Melhor. Se o senhor puder responder, pastor? Sim, não, porque o que acontece é o seguinte, né? Nos anos 60, as igrejas batistas, no seu quase total, elas eram igrejas muito tradicionais, muito diferentes de uma igreja pentecostal renovada, né? Aí aconteceu que um grupo de igrejas entendeu que não deveria ser assim, e nos anos 60 houve uma separação com as igrejas que enfatizaram, começaram a valorizar dons carismáticos e a ideia de doutrina do batismo no Espírito Santo. E essa separação aconteceu, só que, é curioso isso, a maior parte das igrejas batistas da Convenção Nacional, elas se tornaram, digamos, mais equilibradas, não tão exageradamente assim, pentecostais. Porque a gente sabe que tem pentecostal com mais fogo e um com menos fogo, né? Um pessoal mais light e o pessoal mais reteté, mais animado. E as igrejas tradicionais também, elas não são mais o que elas eram antigamente. Então, olha curioso, às vezes você vai numa igreja que pertence à CBB e ela é mais, vamos dizer, na liturgia, mais renovada e pentecostal do que às vezes uma igreja da Convenção Batista Nacional. Então essas diferenças hoje elas não significam muita coisa. Eu já fui, como eu vou em quase qualquer ambiente, né? Desde a igreja luterana até a Assembleia de Deus mais pentecostal possível, igrejas neopentecostais inclusive, e eu me lembro que eu fui numa Assembleia de Deus e tinha um indivíduo gritando muito no culto e o pessoal mandou ele ficar quieto e falou, se continuar gritando, o senhor vai ter que esperar lá fora. Eu falei, não estou entendendo mais nada. E naquela mesma semana eu fui numa igreja batista que o pessoal estava num reteté rodopiando tão forte que eu olhei e falei, será que isso aqui é batista mesmo ou será que eu errei a igreja e não percebi, né? Então essas diferenças hoje não significam Também muito. eclético. Tá diferente, né? Então, eu preciso só, assim, eu não estou com um texto na mão aqui. Sim. Se você puder dar uma olhadinha, o Gênesis, a palavra que aparece em Gênesis para morrer é a palavra do verbo hebraico mut, né? Eu acho que ele está querendo fazer referência que no dia em que você comer da árvore, você morrerá, né? Ou certamente morrerás, né? Provavelmente esse é o texto de Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim Isso. comerás livremente. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia que comer, certamente morrerá. Esse mesmo, pastor. É isso mesmo. O Etz Tov Arvará, e no dia Bayom, Asher Tuchal Mot Tamut. É isso que diz o hebraico, né? Mot Tamut é que certamente morrerás, que literalmente é morrendo morrerás, né? E aí o pessoal começa às vezes a viajar na maionese, né? Não, porque aqui, na verdade, isso a gente chama em hebraico de infinitivo absoluto, que é uma ideia que reforça aquilo que está sendo dito na carga semântica
do termo que está sendo considerado. Então, a tradução correta é isso mesmo, é com certeza você vai morrer. Não tem como. Então, e é o mesmo termo que vai aparecer em Gênesis 5:5. Então, não tem diferença, porque Gênesis 5:5, quando aparece a lista lá da genealogia, né? Pode até dar uma olhada no verso exatamente. É a palavra morrer comum, né? Que é exatamente mut, né? Aí foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Exatamente. Então, morreu é o mesmo verbo, não há diferença nesse sentido. Tá, muito bem. Pessoal, o pastor Luiz Saião, ele é consultor bíblico e teológico da Biblos Viagem. Eu Biblos. conheço. É isso? Desculpa, gente, Biblos. Biblos Ó, Viagem. gente, isso foi muito corajosa, né, de receber um linguista aqui, mas tudo bem, é Biblos, tá? Pastor, eu conheci o senhor através dos meus pastores. Eles foram, se não me engano, em alguma viagem que o senhor estava em 2005. Conta pra gente qual é a relação do senhor com essa Biblos Viagens. O senhor faz o senhor vai também na viagem ou só presta consultoria? Conta pra gente, e da onde surgiu, quando surgiu essa consultoria? O senhor começou a fazer essa consultoria? Olha, por incrível que pareça, eu achava que muitas pessoas que iam para Israel e para as terras bíblicas, que o pessoal às vezes era meio estranho, né? Meio desequilibrado demais, nem com esse negócio de trazer água do Jordão, trazer areia do deserto, né? Uma coisa um pouco mística, exagerada. Então, até eu falei, eu não quero nem ir, né, para lá, senão o pessoal fazer cada coisa meio estranha, que eu acho que não é por aí, né? Mas aí até que um dia o pessoal me convenceu, falou, não, olha, a gente precisava, porque o pessoal vai lá e nem sabe de nada, e fica falando um monte de coisa. Então eu fui a princípio para fazer uma gravação de um material de salmos, que até está disponibilizado, tá? E aí, quando eu fui, eu tive um impacto muito grande, né, no contato com a terra, com a história toda. E aí, em seguida, o pessoal disse, tem pessoas que estão querendo montar uma caravana de viagem. Você não vai? Poderia ir? Você vai como professor. Eu falei, não, nesse caso tudo bem. E as experiências foram extraordinárias, né? Porque de fato a gente meio que parece que está em casa ali, né? E eu, como eu ainda mais falo hebraico e conheço muito esse ambiente todo da tradição judaica, e aí começaram a haver, vamos dizer, solicitações espontâneas. Agora tem um pessoal ali que tem um grupo que gostaria de ir. E eu trabalhei até com várias agências, mas assim, eu vou ser bem sincero e franco, eu não tenho interesse em fazer turismo, não tenho interesse em passear e nem tenho interesse de ter isso assim como negócio. Eu tinha interesse de fazer uma coisa desde que fosse realmente um projeto que se voltasse para o estudo bíblico e o crescimento espiritual e pessoal de quem fosse, né? Porque eu percebi em muitos ambientes assim que o objetivo do pessoal era muitas vezes era levar as pessoas para irem para igrejas e lojas e fazer um passeio assim meio que mais ou menos, né? E que eu pensei, não, para gastar o tempo fazendo isso, não vale a pena, né? Pegar tanto tempo de avião e ficar aí nessa correria para lá e para cá. Até que chegou uma hora em que eu comecei a ter dificuldades e então os meus filhos resolveram me ajudar. Falou, pai, você quer fazer uma viagem? Então, por que a gente não faz a gente? Porque o próprio pessoal que tem viajado falou que quer ir com você, mas não quer ir com uma agência comum. Aí fundou a Biblos, né, que os meus filhos fizeram, e aí eles fazem outras coisas com a agência, mas as minhas viagens são viagens de conhecimento bíblico. Aí primeiro eu escolho, né, ou na Grécia, ou na Turquia, ou em Israel, ou no Egito, ou na Jordânia, na Europa, eu escolho os guias, que tem que ser gente séria, que fala realmente português e que entende a nossa proposta. A gente faz roteiros muito definidos e a ideia é uma viagem que não é
mística e nem propriamente religiosa, é uma viagem de conhecimento bíblico e de inspiração. E aí, então, eu já fui mais de 50 vezes para Israel, né? E também tenho ido nos diversos países e com isso, e é curioso, né? Eu já levei caravana em que o pessoal falava, a língua principal era coreano, era mandarim. Eu levei uma caravana com 7 nações diferentes, caravana falando ucraniano, no grupo da Ucrânia. E claro, a maioria de brasileiros e de falantes de português, mas várias pessoas de Portugal também. Então, esse é o foco, né? Inclusive, eu apesar de estar devagar, eu tenho conseguido fazer viagens num ritmo diferente e devidamente ah, ali cuidado, né? Então, nós vamos ter, esse ano, vamos ter ainda viagem que vai acontecer até o final do ano, e no ano que vem eu tenho uma caravana em finalzinho de janeiro, junto com o Rodrigo Silva e com o Rogério Vilela, que é uma caravana bem mais assim voltada para arqueologia e história, e depois voltarei provavelmente em abril, julho e novembro. Então a gente continua, mas com esse objetivo. Então eu sempre digo, ó, se você está querendo só passear, e aí, né, então não viaje com o saião. Né? Agora, se você está interessado numa coisa que vai muito além do mero turismo, que você não está querendo só comprar perfume em duty free, né? E coisas desse tipo, aí você vai aproveitar, porque o nosso enfoque aí tem uma direção muito clara. É claro que a pessoa passeia, tira foto, é gostoso, mas o foco, o objetivo é o crescimento e o aprendizado. Esse é o diferencial, pessoal. É por isso que eu trouxe ele aqui. Viagem, a gente sabe que tem muita gente que faz, mas da maneira que a proposta do pastor é assim, né? Não é uma coisa mais fútilzinha assim. Pastor, só para a gente entender mais, a última que o senhor participou, quantos dias, quais lugares vocês foram, quantas pessoas, só para a gente vivenciar um pouquinho. Então, a última viagem aconteceu agora em julho, e foi uma viagem para Israel, uma viagem que, em termos isso varia um pouquinho, total, acho que de volta deu uns 10 dias, né? E foi uma viagem em que a gente fez via Istambul, na Turquia, mas a gente não desceu, às vezes a gente para e fica, mas caso não, e foi direto para Israel mesmo, e tivemos aí mais ou menos, acho que 35 pessoas, né? Eu já fiz caravana com 20 e pouco e já fiz caravana com 90 pessoas, né? Então, aí varia, né? Mas essa tinha umas 35 pessoas. E aí o que a gente fez, né? A gente vai ali pela região do Mediterrâneo, né? Quando você chega em Tel Aviv, né? E dali sobe para Cesareia Marítima, né? Que era a capital romana na época de Jesus no Novo Testamento. Dali a gente sobe para a região da Galileia, passa pelo Vale de Jezreel, que é o Vale do Armagedon, né? E na Galileia a gente se concentra muito no ministério de Jesus, né? Então, visitando lugares como Magdala, que inclusive tem descobertas novas recentes desse ano, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, faz passeio de barco no Mar da Galileia. A gente foi um pouquinho mais para cima na região de Curse, que é a área antiga dos Gadarenos, né? Que a Bíblia menciona, e também, nessa vez não, mas anteriormente a gente foi até Tel Dan, até lá em cima, quase na fronteira com o Líbano, né? E aí o Rio Jordão, visitando toda essa área da Galileia, e depois a gente desce pelo Vale do Jordão, na direção centro-sul, e vai para a área do deserto. No deserto, então, a gente visita Jericó, que é na Palestina, as ruínas de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, uma coisa muito especial. Visita Massada,
passa em En-Gedi, e também o famoso banho no Mar Morto, né? Um lugar onde a gente flutua mesmo que não queira, né? Que é uma experiência muito única. E então, depois de Galileia, né? Deserto e Mar Morto, aí a gente vai para Jerusalém. Aí Jerusalém é um capítulo à parte. Então, Jerusalém tem a Via Dolorosa, tem o Jardim do Túmulo, a gente tem museu de Israel, por exemplo. Muitas caravanas visitam muitos lugares, mas não vão em museu. A gente vai no museu e mostra as peças, né? O que foi achado, onde foi achado, qual é a razão, por que é importante. E a gente foi ver também os manuscritos do Mar Morto do museu, ou a maquete da Jerusalém do ano 66, um pouquinho antes da sua destruição. E aí, o Getsemane, Monte das Oliveiras, né, tudo aquilo que é pertinente, bairro judaico, o cardo romano-bizantino, o tanque de Siloé, a cidade de Davi, né? Olha lá, alguém está dizendo que levou a filha de 3 anos e olha só, ela não... Não, e de fato, a Vânia nisso foi uma coisa especial. Olha, eu vou dizer coisa para você, você não vai imaginar um negócio desse. Por causa do perfil das caravanas, eu já levei judeu, mas judeu que não acredita em Jesus, nem no... Eu já levei muçulmano, já levei ateu, já levei gente de grupos diferentes, como até Testemunha de Jeová, e eu tenho gente que foi para lá ateísta e hoje é seguidor de Jesus. Tenho Então, certeza. Deus faz coisas aí muito especiais, é uma experiência muito diferenciada e muito abençoada. Amém. Pastor, então, para o pessoal que tem interesse nessa viagem com esse foco mais arqueológico, histórico, bíblico, eles, entrando no Instagram do Biblos Viagem, a Isso, gente já consegue informação, é isso? Ou tem um consegue. outro caminho? Não, tem, a Biblos tem um site, né, que é só Biblos. Eu estou lembrando que Biblos é com Y, né? Por isso que às vezes a gente acha que é Bibles, mas é... Esse nome Uhum. Biblos é um nome muito interessante, porque é o nome de uma antiga cidade da Fenícia, né? E junto com Tiro e Sidom, né? E os fenícios eram os amigos de Salomão que ajudaram a construir o templo, né? Então, Biblos é ao mesmo tempo a palavra grega que quer dizer livro, lembra de Bíblia. Os maiores viajantes do mundo antigo eram os fenícios, e também a cidade de Biblos hoje fica no Líbano, que é um país árabe. Então, Biblos é o nome mais pacífico e amigo de todo mundo que pode existir na região tão complicada. E aí o nome é muito bem pensado. Sim, com Então, certeza. a gente tá Pertinente. no Instagram, pode ver lá, né? Tem até, e também no site. E aí tem algumas viagens em que eu estou e outras em que estão outros líderes e pastores e também outros programas diferentes que não têm a ver com esse foco. Sim. Pastor, a última pergunta aqui é do Binho Vieira, que eu saiba, pelo menos na de 2005 teve isso. Ele perguntou assim: não seria melhor fazer um preparo bíblico, nivelamento, antes dos lugares a serem visitados? Se não me engano, já teve alguma coisa que era um mestrado, alguma coisa, e lá seria disciplina? Teve alguma coisa assim, pastor, Não, nesse sentido? Veja, a gente fez todo tipo de caravana. Eu fiz caravana, por exemplo, com alunos de seminário, mais de uma vez, que foram a fazer a viagem como uma concretização de um curso. Por exemplo, a gente fez isso com o Seminário Batista do Sul do Brasil, onde eu fui diretor por um tempo, né? Um grupo de professores e alunos foi, inclusive, fizeram uma viagem mesmo de perfil mais arqueológico de estudo, né? E também com o seminário Martin Bucer, né? Em que a gente foi, e também a turma que foi predominantemente era um pessoal isso. Agora, às vezes, por exemplo, a pessoa vai, né? E fala, mas eu quero levar minha esposa, vou levar meu filho. Eu falo, não, você não vai, porque você vai só estudar. Não dá para fazer uma coisa dessa, né? E aí depende. Agora, eu vou falar uma coisa meio maldosa aqui, tá? Só me perdoar. É bom fazer um nivelamento, é bom fazer uma base, mas não tem como estar preparado. Não tem jeito. Porque, primeiro, é o seguinte, é muita coisa. Você chega num lugar,
Ali você tem história de épocas distintas. Então você, por exemplo, você conhece, conheço Betsaida. Betsaida, sim, a cidade de Pedro, a Mar da Galileia, Jesus, né, Corazim, Betsaida. Mas Betsaida também é Geshur. Em português se diz Jesus, que é uma localidade que tem a ver com a família do Absalão, filho de Davi por parte da mãe. Quem que vai lembrar de um negócio desse? Não tem como você ter essa conexão, né? Então, de repente, você está lá e fala, olha, pessoal, tá vendo aquele bichinho ali? Aquilo ali é um Hirax. O que é isso, Hirax? Então, o Hirax, aparece 4 vezes no Antigo Testamento. As versões traduzem como coelho das rochas. Na verdade, ele não é isso, ele é um bichinho que vive aqui nos rochedos, não é um coelho, tecnicamente ele é parente do elefante, e é um bicho diferente que tem aqui. Então, quer dizer, se eu mandar a pessoa ficar vendo essas... E também chega na hora, você vai ter situações específicas que vão exigir, né, algum tipo de encaminhamento que você só vai ter na hora. Então, assim, se a pessoa tiver um bom conhecimento bíblico, um bom conhecimento de história, e ele se preparar vendo o roteiro, assim, ajuda. Mas, meu amigo, não tem como você ir lá e não sair absolutamente abalado por tanta coisa extraordinária que é uma viagem bem feita assim para a terra de Israel e para as outras áreas bíblicas também. Se Deus quiser, gente, é o meu sonho de consumo, é meu sonho, eu sou historiadora, mas mesmo assim, antes de ser historiadora, eu sempre quis, eu quero ir numa dessas caravanas do pastor Luiz Saião. Ó, tá tudo Prazer, pensado. uma bênção. Ô, pastor, já tá dando uma hora agora, só para terminar mesmo. Essa questão de visto, pagamento antes, a gente começar a se planejar, tudo isso a gente resolve lá no site, lá no Instagram, com o pessoal da Sim. Bíblias Viagens? Você entrando no Instagram, no site, lá tem um contato do WhatsApp que você deve utilizar para pedir informação ou deixando mensagem, eles respondem de imediato, né? E aí tem notícias muito boas. Por exemplo, Israel não exige visto nenhum. Então você só precisa ter passaporte em dia, né? Não tem necessidade de visto, né? Geralmente há países que exigem visto, mas é assim, é um visto na hora, né? Por exemplo, às vezes a gente faz Egito e Israel. O Egito, você pega o visto no aeroporto. Então, assim, você já deixa já acertado, chega na hora, a pessoa só pega o passaporte e coloca lá o visto, né? Mesma coisa acontece com a Jordânia, né? E então a Grécia, por enquanto, também não pede visto. Parece que a partir de março, abril do ano que vem, a União Europeia vai exigir um tipo de um visto, né? Não exatamente como visto americano, por exemplo, mas você vai ter que ter um carimbo no passaporte anterior para poder viajar, um tipo de ESTA, como eles chamam, né? E aí dá para a pessoa fazer, né, parcelado, só que ele geralmente tem que acertar tudo até a época da viagem, né, porque tudo tem que estar acertado. O que dá para fazer, às vezes, se a pessoa passa o cartão, ele consegue dividir o aéreo, né? E a viagem tem o custo do aéreo, porque Israel é longe, né? Não tem, você tem que pegar pelo menos 2 voos, e geralmente esses 2 voos saem um valor um pouquinho puxado, né? E aí tem a parte terrestre. Então, essa parte aérea, o pessoal costuma passar no cartão e aí divide, dependendo, né, da possibilidade, dá para dividir até além da viagem. E a parte terrestre ele precisa acertar até lá. Né? Mas é questão de. Essa parte é a que menos eu entendo. O pessoal faz lá e é só conversar e ajustar direitinho. E lembrando que lá fora você tem que levar também o recurso, né, ou em dólar ou em euro, porque não adianta, né? Eu me lembro de um rapaz desavisado que ele desceu lá na Turquia e falou, Saia, me ajuda aqui, que foi, né? Eu trouxe aqui o dinheiro. O que você trouxe? R$ 2.000. O que você está fazendo com isso? Eu falei, mas não pode aqui? Eu falei, não, aqui não dá, você tem que trocar. Ih, eu acabei esquecendo. E o que eu faço agora? Aí eu falei, comece a orar, né? Mas aí a gente deu um jeito e ajudou ele para resolver, mas é complicado.
Muito bem, gente, que live boa, né? Gostaram? Eu vou passar a oportunidade para o pastor fazer as considerações finais dessa live maravilhosa. Pode fazer, pastor, por favor. Bom, muito obrigado, Silvana, pelo convite, né? Pela a honra de participar com vocês aqui, né? E é muito bom a gente lembrar, né, que Deus, pelo seu poder e pelo seu espírito, tem agido na vida das pessoas, né? E não é muito importante que a pessoa seja pentecostal, ou batista, ou presbiteriano, ou metodista. O importante é que a pessoa seja, de fato, alguém que segue a Jesus e tem interesse na palavra de Deus e cresce, né, na sua vida e é canal de bênção na vida dos outros. Então, com viagem ou sem viagem, com muito conhecimento ou menos conhecimento, porque isso também não é um fator determinante na qualidade da sua vida, o que você precisa é fazer aquilo que pouca gente entende, né? É deixar de fugir do amor de Deus que se dirige para a sua vida, né? Deus quer nos amar, nos perdoar, nos ajudar a lidar com a nossa fragilidade, com aquilo que a gente nem sabe como entender e lidar. Então, meu desejo, minha oração é que Deus abençoe você, abençoe através da ação do seu Espírito, da sua palavra, e que a sua vida, ao encontro desse amor, venha a ser um canal de bênção, né? Porque a vida se resume em amar a Deus e amar o próximo, e fazer com que a nossa vida seja canal de bênção no reino de Deus. Né? E a gente está à disposição aí com vários conteúdos que você vai encontrar à sua disposição. O que você vê que não está bom, que está ruim, fui eu mesmo que fiz. Né? E aquilo que tiver bom foi porque Deus orientou e fez com que abençoasse a sua vida. Muito obrigado, Silvana. Deus abençoe de maneira especial e parabéns aí pelo seu trabalho aí, divulgando coisas que edificam no reino de Deus. Eu que agradeço, pastor, mais uma vez. Deus abençoe o senhor, restabeleça a saúde do senhor perfeitamente, totalmente. E o culto Plenitude, pastor Paulo Araújo, de Nova Fátima, Bahia, pediu para a gente mandar um abraço lá para o pessoal da Bahia. Abraço. Muito bem, amém. Gente, até a próxima terça-feira, nossa próxima live. Depois, na semana, eu falo quem será o convidado. Deus abençoe, pastor. Mais uma vez, até uma próxima. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.